Olá, seja bem-vindo ao Tudo Se Explica de hoje, que a gente vai falar sobre relações assertivas. E eu estou aqui na companhia da Vera Cabral. A Vera Cabral, que é psicóloga, psicoterapeuta, ela trabalha tanto como psicóloga online como presencial, facilitadora de cursos, já tem uma experiência aí grande com grupos. E hoje a gente vai falar sobre esse tema que é realmente palpitante. Então, Vera, seja bem-vinda aí, o Tudo Se Explica, tudo bem? Tudo bem, Fernando. E aí? Obrigada pelo Que convite. bom, né? Muito bom estar aqui com você. Tá bom. Vamos lá. O que que as relações assertivas têm de tanta importância assim na vida das pessoas? Porque tem gente que está buscando hoje, eu quero mais assertividade na minha vida, e principalmente nas minhas relações. Por que que você acha que as pessoas estão buscando hoje mais isso? Porque eu acredito que isso é a base, né? Isso é fundamental para qualquer relação, essa assertividade. Infelizmente é algo assim fundamental, mas extremamente complexo. Você acha que as pessoas hoje elas estão com dificuldade de ser assertivas nas relações profissionais, pessoais? Onde que você acha que hoje está o ponto maior? Eu acredito que em todos os aspectos. No aspecto, essa assertividade, ela começa, inclusive, com a gente mesmo. Né? Na questão do autoconhecimento, a importância da gente se conhecer, de saber qual é o teu funcionamento, entender teu temperamento, como é que a tua personalidade é formada. Porque a partir do momento que eu me conheço, isso facilita o conhecimento do outro. E entender que nós somos diferentes. Uhum. Autoconhecimento, tá? Como que você normalmente trabalha com as pessoas isso? Quer dizer, a partir de onde? A partir da queixa que ela tem, as pessoas estão em sofrimento, elas vêm buscar um trabalho de autoconhecimento. Como é que isso normalmente chega até você? Quando a pessoa chega para mim que tem qualquer tipo de relação, eu sempre gosto de iniciar mostrando para essa pessoa como é que é formada a nossa personalidade. Né? Uhum, Então, entendendo que quando nós nascemos, eu brinco que a gente já nasce com um carimbinho ali, né? Que é o uhum, nosso temperamento, que são aquelas uhum. características que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados. E uma coisa bem importante de se pensar que esse temperamento, essas características, elas não são só características físicas. Nós herdamos também características emocionais, comportamentais. Isso está na nossa carga genética, Exato. né? Até uma forma genérica da gente falar de personalidade podia ser aquela junção desse temperamento com o caráter, né? Sim, Que o temperamento, como você disse, né, ele é dado geneticamente, a gente tem uma parte que já vem. Só que esse conjunto genético todo, ele dependendo do ambiente, ele vai acabar acionando alguns interruptores. Mas dependendo exatamente. do ambiente, a gente nunca vai ter acesso. Vamos dizer, talvez a gente tenha nascido com uma predisposição, uma fragilidade enorme, até mesmo emocional, mas o Uhum. ambiente nunca nos expôs àquilo e nunca vai deflagrar. Então, assim, eu penso que a gente também tem essa questão, não tem? De que o Tem, meio social também tem exatamente. E influência. isso é muito importante, pensar que por mais que a pessoa tenha uma predisposição a determinada característica, isso não é destino. Né? Então, é como você falou, dependendo das experiências pelas quais essa pessoa vai passando, ela vai moldando a sua personalidade. Só que aí chega um momento da vida que a pessoa pensa assim: peraí, mas será que eu estou confortável nessa pessoa que eu me tornei? Será que eu me sinto, isso representa a minha essência? Então isso é muito importante, por isso que um processo terapêutico é interessante, porque ajuda a pessoa a resgatar, de repente, a sua essência, entendendo quais são os seus valores, o que realmente, como é que é o meu, quando a gente fala de temperamento, hoje em dia, né, nós podemos usar várias ferramentas para ajudar a pessoa a identificar os seus temperamentos, né? Então aquela pessoa que de repente é mais colérica, uma pessoa mais reativa, né? Então, entendendo que cada pessoa tem uma característica específica. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu percebo que, opa, peraí, nós somos diferentes. Então, aquilo que de repente os meus valores, aquilo que é importante para mim, não necessariamente é para você. E como é que a gente vai fazer essa equação bater? O mais colérico seria aquele que ferve o sangue, assim, com mais facilidade, com Quando a mais gente leva impulsividade. para esse lado, digamos assim, como Aham, disse assim, os quatro temperamentos, que é uma das ferramentas, aham. né, que Acho que pode o ser Jung usada, falava um sim. ponto sobre Então, isso. tem aquela pessoa que é conhecida como um melancólico, né? Que é Sim. aquela pessoa que qualquer coisa que você Pequeno faça, sofrimento em tudo, ele né? aprofunda, Sim. né?
Só que, por outro lado, se ele se relaciona com uma pessoa, por exemplo, colérica, ou, Uhum. digamos, o colérico é aquele que, o colérico ou Enfrenta sanguíneo, mais, acho que enfrenta tem. mais. Então, o Uhum. sanguíneo é aquela pessoa que ele é reativo, mas Uhum. ao mesmo tempo, ele esquece, ele te fala alguma coisa, Sim. de repente ele virou e volta aqui, Fernando, vamos tomar um café? Tipo, explode, esvazia e Explode já e vai. foi. Já Só tá que bom. aí é que tá. Uhum. Se de repente esse sanguíneo ele se relaciona com o melancólico, que é aquela pessoa que aprofunda, e aí isso pode dar E problema. que às vezes tem mais dificuldade de escoar, né? Exatamente. Escoa mais Ele não lentamente esquece. e não Então, da mesma esquece. Fica maneira que o remoendo. sanguíneo ele é reativo e passou, o melancólico ele aprofunda, ele guarda aquilo, né? O Uhum. colérico ele já vai em frente, vai para a briga, né? Uhum. Aí tem o fleumático, que também é aquela pessoa que às vezes assim é meio uma incógnita, você nunca sabe se de repente ele tá bem, se ele não tá, ele evita conflito, só que Uhum. nessa evitação do conflito, ele pode acabar se prejudicando também, porque para evitar um conflito, às vezes, ele se fecha, ele tem Uhum. dificuldade de se expressar, de colocar aquilo que realmente está incomodando. São aquelas pessoas que, quando estão menos adequadas, elas são tímidas, e quando estão mais adequadas, elas são reservadas, né? Pode ser, pode ser. Uhum. Isso tudo é muito, existe uma complexidade, né, muito grande nessa questão assim do autoconhecimento. Então, Uhum. você tem que ir fuçando, tem que Uhum. ir utilizando de N ferramentas para ajudar a pessoa a identificar, né? Então, Uhum. o que que realmente para mim é importante, né? Uhum. O que que me incomoda digamos, nas relações, né? O que que de repente no teu comportamento pode para mim ser algo aversivo ou coisa parecida, né? Então, como que eu vou chegar? Então, a partir do momento que eu aprendo a me conhecer, eu penso assim, poxa, se eu sou assim, não necessariamente o Fernando também é. Então, as pessoas são diferentes Uhum. e essa diferença é muito interessante de se entender que não necessariamente ela vai gerar um conflito, mas Uhum. às vezes essa complementaridade ela pode ser interessante. Então, Uhum. por exemplo, se eu pego uma pessoa que tem um comportamento assim mais agressivo, né, e uma outra que é mais tímida, mais submissa, a importância de você conseguir dosar isso. Opa, peraí, eu não preciso ser necessariamente agressivo, mas eu preciso aprender a me colocar. Então, eu posso pegar uma característica dessa pessoa que tem um comportamento mais agressivo e, de repente, temperar isso, né? Uhum. Por outro lado, essa que também é muito, às vezes, impositiva, ela percebe, né, quando ela consegue perceber que ela não está tendo nenhum ganho nessa relação, quem sabe ela descer um pouquinho. Entendi. Até porque quando a gente fala, por exemplo, desses tipos, né, de personalidade, modo que as pessoas reagem, vamos colocar assim, por exemplo, já tem lá você estava falando do colérico, sanguíneo, fleumático, melancólico. Tá. Ninguém é 100% alguma Não, coisa e claro que também não não. somos assim o tempo todo. Eu acho que Existe uma tem uma predominância, predominância, né? Então a gente tem exatamente, é mas um não mosaico, né? necessariamente. Mas dá para dizer assim, Vera, se a gente, por exemplo, uma pessoa mais melancólica, ela tende a se dar melhor com uma pessoa mais melancólica? Ou, vamos dizer assim, uma pessoa que ela é mais nervosa, ela é mais enérgica, inclusive assim, mais contundente para fazer crítica, agressiva até às vezes na fala, essa pessoa tende a se comunicar melhor e interagir melhor com pessoas que têm essa mesma característica? Como é que se vê essa questão? Não, eu vejo que é tudo muito relativo, né, Fernando? Então, a partir Uhum. do momento que essa pessoa consegue identificar essa característica, ela mesma vai percebendo essa minha característica, se eu de repente levar isso para digamos, uma questão assim, uma ênfase nesse comportamento, ou me Uhum. justificando por ser assim, Uhum. entendeu? Isso pode gerar conflito. Agora, a Uhum. partir do momento que eu percebo que eu tenho essa característica, não necessariamente, porque agora levando para um outro lado, né, quando a gente fala sobre relacionamentos assertivos, Uhum. então como eu comentei sobre a complementaridade, que às vezes é interessante, né, para gerar Correto. esse tempero, da mesma maneira, se tem duas pessoas que têm comportamentos parecidos, simétricos, depende. Então, elas podem ou bater de frente e uma não dá o braço a torcer, como se diz, né? Ou Uhum. elas podem negociar. Olha, eu penso nessa questão dessa maneira. Tá, interessante, mas e se fizermos assim? Entende? Uhum. Então, tanto o comportamento simétrico como o complementar, ele é muito relativo. Eles podem ir tanto para o lado patológico, doentio, né, da situação, como ser algo extremamente saudável. Uhum. Que eu vejo que as pessoas que elas buscam melhor assertividade, muitas delas vêm buscando porque há alguma coisa que está incomodando. Sim.
E normalmente essas coisas são passíveis de algum tipo de tomada de decisão. A pessoa tem que fazer algumas escolhas, né? Mas nem sempre aquilo que ela quer mexer é tão fácil assim de você mexer. Porque tem bases Uhum. nossas que são extremamente poderosas, né? Nesse sentido. Quer dizer, a gente acaba sendo muito fiel a isso tudo. Sim. E por isso que eu acredito que tem algumas questões que são muito importantes da gente se pensar quando se fala de relacionamentos assertivos. Então, essa questão do autoconhecimento, a questão de entender que o outro é diferente e que aquilo que me atinge não necessariamente vai atingir o outro, Uhum, ou, ao contrário, aquilo que não me atinge de repente para o outro pode ser extremamente constrangedor. A uhum, questão do respeito, né, no sentido de que eu não preciso concordar com o uhum, conceito do outro, mas respeitar sempre, né? uhum. Então, essa questão da empatia, que muitas pessoas às vezes confundem, se coloca no lugar do outro. Não, não tem como eu me colocar no lugar do outro. Aí eu vou estar me colocando com o meu olhar, Uhum. com os meus sentimentos, com os meus filtros. E não, é tentar ver pela perspectiva do outro. Tem um poema chamado Lema, que é do Jacó Levi Moreno, né? E ele fala, num certo momento, assim, então eu arrancarei os teus olhos e colocarei no Colocarei lugar no dos lugar dos meus, meus, né? e Arrancarei os arrancarei os meus olhos e meus colocarei em você. É assim, você me verá com os teus olhos e eu e eu te te verei verei com com os os... meus. É É, interessante. Que bom se conseguíssemos isso, né, Fernando? é Não muito é? bonito. É porque a empatia, ela é uma coisa muito. A gente fala, falta de empatia, né? Que a gente ouve muitas pessoas fazendo. Vamos dizer, esse tema virou um tema muito recorrente e eu diria assim, até banalizou-se, porque é muito difícil fazer Muito difícil. empatia. Os profissionais que trabalham com comportamento, né, muitos são, vamos dizer assim, insistentemente desenvolvidos para isso. Mas a gente sabe o quanto é difícil fazer uma empatia de verdade, né? Porque há aquela coisa muito superficial de se perceber um pouco, né, o que eu está passando. E até porque sem muita trajetória, sem muito repertório teu de vida, é mais difícil fazer empatia. Exatamente. E ninguém sabe a dor exata do outro, né? Por isso que eu acredito que uma das questões fundamentais para a empatia é a comunicação, que Uhum, também é algo fundamental, mas extremamente complexo. uhum, Então, a comunicação no sentido não só de ouvir, mas ouvir a pessoa e procurar uhum. entender. Ouvir o que a pessoa está falando e perceber os sinais também. Perfeito. Não, porque tem uma coisa muito legal, assim, que bom, nós tivemos alguns professores aí nas nossas formações, não estudamos, né, nas mesmas escolas, mas a gente teve alguns professores espetaculares. Alguns são Sim, inesquecíveis, né? E eu lembro de uma fala de um professor que ele sempre falava para a gente desenvolver: ouça sem julgamento. E o desenvolvimento do papel do psicólogo, né, do terapeuta, ele vai muito por isso. Porque se ouvir o que você está falando é um uhum. ouvir sem julgar. Né? Então é um exercício mesmo. Né? Vera, é possível, no teu modo de ver essas relações, na parte principalmente de desenvolvimento do teu cliente, paciente, como você chama, tudo dá para mudar? Eu acredito que dá para melhorar. Né? Dá para dar uma melhorada, É, mudar. É é, claro, depende, digamos, é. da predisposição dessa pessoa, Algumas depende do empenho. coisas, Sim, tem sim, coisas que mudam. mas tem coisas Não, que. tem coisas não que não mude, sabe, Fernando? Eu acredito muito que se nós estamos aqui, como você, né, falou no início, dependendo da nossa trajetória, da predisposição, né, e daquilo que é reforçado em nós, então, é claro que se chegar um momento onde eu tome consciência de que a minha relação, que o meu comportamento, ele não está adequado, e eu tenho ferramentas, eu tenho pessoas que me ajudem a me conscientizar disso, eu acredito que as pessoas mudam sim, Uhum, sabe? Mudam e tem muitas coisas que são muito interessantes. A gente mesmo, se você for olhar, quem nós éramos quando criança, quando jovem, né? Temos ali é mais, claro. mas quanta coisa, né? Quantas coisas pelas quais nós fomos passando e fomos amadurecendo, né? Através de, enfim, de cursos, de relacionamentos. E hoje, aquela Vera que era há alguns Uhum, anos, opa, peraí, é a mesma Vera, uhum, mas
teve algumas boas mudanças nessa Claro, trajetória, né? é. E aí, Fernando, uma coisa bem importante de se pensar é o seguinte: quando a gente fala assim sobre, digamos, os estímulos aos quais nós estamos expostos, né, diariamente, que às vezes tem situações que acontecem e que às vezes você não dá conta. Então a gente tem que ter muito claro, uma coisa que eu sempre procuro frisar para as pessoas: ainda existe um lado nosso muito primitivo, que infelizmente é esse que ainda domina um pouco mais, né? Que é a questão da nossa emoção. Então, diante de um estímulo, a emoção ela vem. Você não vai controlar se de repente alguém chegar aqui batendo a porta ou fazendo escândalo. Você não vai pensar, nossa, eu vou me assustar. Não, você se assusta e você tem uma reação que é automática, né? Que é a nossa emoção. Agora, a partir do momento que você tem um certo conhecimento, sabe, que tem relação com valores e tudo, você muda essa maneira, você consegue administrar essa emoção. E, opa, Uhum. peraí, pensa, né? Respira, e o que você vai fazer com essa emoção, aí muda, Sim, entendeu? e aí Muda. envolve o repertório também de comportamento. Exatamente. Porque às vezes tem muitas pessoas que elas até querem se comportar de uma maneira diferente, mas não conseguem, porque elas têm. Tá, mas como é que eu faço isso? Muitas vezes é do Exatamente. como. É porque ela percebe o sofrimento de estar agindo impulsivamente, permitindo que as emoções escoem de qualquer maneira, e isso normalmente traz mais problemas. A pessoa não tem condição daquilo, né? Ela não teve oportunidades ou não se habilitou para aquilo. Então, por isso que é tão importante, né, a gente entender que essa questão do aumento do repertório, do conhecimento, Mas você da fez um. busca. Desculpe, que você fez um comentário que eu achei tão interessante, Vera, que você falou assim, que essa questão da assertividade, ela está relacionada, claro que os conceitos vão se interpenetrando, como por exemplo a inteligência emocional, porque você falou assim, a gente Sim, tem que ver o que é meu e também no outro, porque eu tenho que conseguir fazer essa leitura da relação. Eu tenho um exemplo muito simples, mas é que a gente às vezes observa pequenos detalhes. Eu acho que as pessoas não conseguem se esconder atrás de pequenos detalhes. Por exemplo, quem trata mal o porteiro ou o garçom está numa relação, muitas vezes, que é uma relação de poder que expressa como é que essa pessoa vai lidar com outras pessoas em situações semelhantes. Eu já vi muita gente tratar um garçom, que é uma pessoa que está numa condição temporária na tua vida, pretensamente anônima, porque a não ser que seja um restaurante que você frequente, e você tende a tratá-lo com um funcionamento que você não está muito preocupado de como você vai ser visto, porque é uma relação que às vezes não tem muita continuidade. E aí a gente vê algumas pessoas que, quando estão diante de alguns contextos, elas são todas educadas, formais, carinhosas, e de repente, na hora de tratar um garçom, são horrorosas. Eu sei que você podia pensar, de repente, no Uber, sabe, dá para ir em N embora. situações. Se bem que no Uber é um pouco mais difícil, porque o Uber tem o poder da estrelinha também. Né? Né? Ali é. Mas né, até tem um filme do Black Mirror que trata disso aí. Ai, quem lembrar põe aí nos comentários aí. Tem um filme que trata da pessoa ficar dando estrelinha nas outras quando ela tem relações. E é um filme muito legal. Tem até uma dissertação de mestrado que tratou disso aí, que depois vê se encontra o link para trazer. Né? Mas esse ponto, assim, de saber ler o ambiente. Tem muita gente que é centrada em si mesmo, não tem? Tem, tem, Fernando. E uma coisa que para mim, assim, eu procuro sempre colocar, não só em consultório, mas em qualquer contexto. Se a pessoa é educada, ela tem que ser educada em qualquer ambiente, né? Então, se uma pessoa, não, eu sou uma pessoa boa, mas dependendo do contexto, dependendo com quem eu estiver. Isso, sabe, a pessoa não tem sentido. Ou eu sou uma pessoa educada, entendeu? Agora imagine de repente eu aqui, estou no consultório, ou estou dando uma palestra, ou estou dando um curso, né? Procurando uma comunicação assertiva, ser empática com todo mundo, e de repente eu saio, eu vou no mercado, alguém me encontra ali, e eu estou rodando a baiana. Gente, isso, sabe, essa incoerência, então você tem que pensar, quem sou eu de verdade? Essa incoerência. Incoerência. Porque a gente às vezes é incoerente. Bom, eu pelo menos também tenho meus momentos de incoerência, mas quando a gente se vê fazendo isso, assim, peraí, será que esse sou eu mesmo? Por que eu fiz isso? Fernando, tem que entender que assim, nós somos humanos, né? Então, não é um robozinho que está É. aqui que você programa. Então, é claro que vai ter situações que sim, as pessoas vão conseguir às vezes me tirar do sério,
É óbvio que vai ter, mas aí vai entrar toda essa, digamos, essa bagagem, né, de educação. Eu posso sim reivindicar os meus direitos. Eu posso sim reclamar se algo não está bem, se alguém me tratou mal, se um serviço não foi bem feito. Como eu vou fazer isso é que faz toda a diferença. Correto. Então, Correto. isso eu acho assim que entra nessa questão de um relacionamento assertivo. Você jamais, se alguém, você comprou um produto, esse produto veio estragado, você diz, não, tudo bem, ai, para não brigar. Não, gente, você vai reclamar, você vai reivindicar os seus direitos, mas de uma maneira educada, né? Existindo essa coerência. Isso. E o educado, às vezes, ele é firme. Porque algumas Sim. pessoas acho que às vezes relacionam, de uma maneira educada porque tem que ser carinhoso e tal. Eu acho que dependendo do Uhum. tamanho do interesse, da necessidade que você tem que usar a energia que é adequada, né? E às vezes isso implica uma forma mais dura, às vezes, de dizer algumas coisas. Essa educação, ela é bem interessante, porque às vezes a gente vê umas pessoas super meigas e carinhosas, etc e tal, mas quando elas falam duro. Uhum. E isso é muito importante, né? Porque senão muita gente não dá respeito, né? Se a É. gente não sabe se colocar, não é? Eu tenho uma paciente que ela fala às vezes assim, Diana, eu não consigo te imaginar brava. Eu falei, nem queira. Nem queira, entende? E é Pois mais é, ou menos como você, não que você vá ser, digamos, tratar a pessoa desrespeitosamente, claro. mas assim, eu acredito que a assertividade tem a ver com isso também. É mais ou menos como educar um filho ou um líder, digamos, numa empresa. Tem aqueles momentos que sim, você vai ter a liberdade de chegar, de conversar, uma situação mais amigável, mas tem momentos que você sim precisa ser um pouco mais, me fugiu a palavra agora, enfim, mais incisivo naquela Isso, situação, entendi. sabe? Mas existia uma certa autoridade, Mas com talvez, respeito, claro, mas né? com respeito. Claro. Então, acho que a questão é essa. É como educar um filho. Às vezes você brinca, você tá ali. Minha filha já tá Uhum. grandinha, né? Mas, digamos assim, tem aqueles momentos que você vai chegar e você vai conversar e você vai explicar a situação. Entendeu? Entendeu. Não entendeu? É não do mesmo jeito, dependendo da situação. Sabe? Então você Uhum. tem que ser um pouco mais firme em alguns aspectos. Uhum. Então, a assertividade não tem a ver com a pessoa ser sempre boazinha. Então, não confundir isso, entendeu? Uhum. Assertividade com a pessoa ser permissiva demais. Naquele livro Como Chegar ao Sim, até que é da Escola de Direito de Harvard, eles colocam lá 4 etapas de negociação e uma delas, que eu acho muito bonitinha, assim, muito, muito interessante, dizem: separe as pessoas dos problemas. Então, a recomendação que até os 3 autores dão é que você seja duro com o problema, mas ser gentil e educado com as pessoas. Então, soft com as pessoas e hard com o Exatamente, problema, né? perfeito. Eu acho que é uma lição muito importante, porque eu já vi pessoas falando coisas duríssimas, mas com muita educação, muita elegância, e obtendo mais resultados para o problema, porque claro que sendo duro com tudo, fazendo um boliche, um strike, você às vezes até consegue o que quer, mas às custas de um relacionamento que sai Sim, abalado. exatamente, Toda vez que a gente usa bomba atômica, exatamente. destrói mais do que precisa. Sabe que quando minha filha era adolescente, eu lembro que eu sempre comentava com ela, que ela dizia assim, eu tenho uma Ela professora tem que eu não gosto. uma filha idosa, do jeito que ela fala, né? A minha filha é velha, eu não sou. Olha Tá? só, né? A minha filha tem 32 anos, eu não sou. Muito bem, muito bem. Mas e aí, quando ela era adolescente? Então, às vezes ela reclamava, que eu não gostava de uma professora, ou que ia em algum lugar, Hum, não gostou da pessoa. Eu lembro que eu brincava, eu falei, cuidado, porque lá na frente, vai que você encontra essa pessoa e ela vai ser tua sogra. Entendeu? Então, cuide muito, joga pesado. sabe? Cuide muito como você vai reagir com as pessoas. É uma estratégia. Mas é verdade, Fernando, O mundo dá não voltas. tem aquilo que de É, repente a pessoa encontrou alguém na fila, furou a fila e tal, e monta um barraquinho ali, ou gera uma discussão, daqui a pouco você vai encontrar essa pessoa e é conhecida, ou é alguém importante. eu tenho uma história ótima que eu fazia um trabalho num restaurante e um dos trabalhos era eu fazia um RH quando tinha algumas funções mais estratégicas da empresa, eles pediram para eu fazer esse apoio, né? Então eu entrevistava as pessoas, aquela história toda. E aí, uma ocasião, eu fui atender um telefonema que era um pouco mais particular
Daí fui ali no ambiente, e quando eu voltei, eu me sentei para escrever alguma coisa no celular e tinha chegado um candidato. E esse candidato foi bem assim desrespeitoso com a pessoa que atendeu ele ali naquele momento. E eu estava ali assim fazendo minhas coisas, não sabia que era o candidato. E aí quando entra na sala, eu já tinha uma pré-informação. E a gente sabe que as nossas pequenas formações de compreensão da realidade, quando a gente tem aquela primeira pequena impressão de alguma coisa, tem uma parte nossa que obriga a gente a começar a confirmar aquilo que a gente já viu. A gente tende a ser muito fiel àquele primeiro julgamento. É muito difícil você... Então, eu lembro que eu já entrei resistente como entrevistador na entrevista. E a pessoa foi super educada e tudo comigo. Mas eu fiquei imaginando, né? Aquilo era um papel. Exatamente. E a gente não tem, assim, às vezes as pessoas acham que psicólogo tem o poder de ler a mente dos outros, né? Só os que têm esquizofrenia. E aí você pensa, será que esse candidato está sendo um personagem aqui? Quem ele é? Não, e assim, eu fiquei achando que o melhor lugar para entrevistar as pessoas é na sala de espera. Tem sentido. Você vai lá, oferece um cafezinho, vê como é que a pessoa trata, porque você vai ver algumas coisas, né? Então, é muito interessante que as pessoas, elas... eu acho que quando a gente diz elas, mas todos nós gostamos de mostrar uma imagem melhor nossa. Mas qual que é o limite disso? Porque tem pessoas que estão vivendo apenas no estado de aparência, não é? Eu não sei se a gente vê assim, isso tão claramente em algumas situações, mas desde a escolha de símbolos, de compra de bens, de modo de se vestir, e tudo assim, não é? As pessoas muitas vezes buscam muito mais uma aparência para disfarçar alguma coisa, não é? E eu acredito que isso deve ser tão pesado, né, para a pessoa. E uma das questões assim, importantes também, se falando de autoconhecimento, é às vezes a gente perceber, para a gente procurar ajudar o outro a entender o que me faz bem, né? Em que contexto eu me sinto eu verdadeiramente, né? Eu me sinto confortável, eu me sinto adequada, quais são os meus valores, qual é o estilo de vida que realmente está de acordo com a minha essência. É quem eu gostaria de ser. Então, a partir disso, e não o que o outro, porque hoje o outro está fazendo isso, então eu necessariamente tenho que fazer, ou porque isso, graças a Deus, hoje em dia não tem isso, até em relação à roupa, né? Hoje as pessoas têm mais liberdade, não só para se vestir, mas para ser quem ela quer. Mas até isso, eu estou sendo isso porque eu quero, porque isso está de acordo com o meu temperamento, com o meu caráter, ou porque o outro espera isso de mim. E a gente está muitas vezes vivendo para agradar esse outro, para corresponder a esse desejo. E a gente tem que aprender a frustrar isso quando é necessário, né? E aí é diferente de você se importar com o outro, né? Então, se eu estou perante um amigo, perante uma pessoa, um familiar, uma pessoa querida, é claro que eu me importo com essa pessoa, é claro que eu vou querer agradar essa pessoa, desde que isso não fira os meus valores. Os meus valores. Né? Então, isso é muito importante, porque infelizmente tem muitas pessoas que acabam abafando as suas vontades. Hoje, esses dias também falando com um paciente, eu brinquei que eu tenho uma certa aversão quando a pessoa está naquele sentimento da paixão, né? Porque hoje, assim, que a gente entende um pouquinho o que acontece nesse processo do apaixonamento, né? Quer dizer, você desliga um pouco a tua consciência. A palavra paixão mesmo remete é a mesma origem de patologia. Exatamente. Porque a gente fica doente quando está apaixonado. Doente, vício, aquela necessidade de estar e de agradar o outro. E, gente, isso é ruim, porque aí a partir do momento, quantas loucuras acontecem a partir dessa paixão, né, desse sentimento. Então, confesso que eu tenho uma certa aversão e sempre procuro orientar. Falei, respira, se conecta com a tua consciência antes de tomar qualquer decisão. Porque isso pode gerar, digamos, muitos problemas. E é um estado patológico, que você não consegue pensar em outra coisa. Qualquer estímulo, por mais sutil que seja, que relaciona aquela pessoa por quem você está apaixonado, ela traz a imagem da pessoa imediatamente na tua mente. Todos os carros que passam na rua parece que são da pessoa. A placa dos carros são parecidos.
E dá aquela coisa, às vezes, de você não conseguir ter, sei lá, perde fome, ou tem muito mais, Sim, é uma necessidade, né? Uma sono, não dependência de dorme. status. Já é um vício. O É um telefone toca, dá vício. aquelas sensações de ansiedade horrorosas. Você liga para a pessoa e já começa a achar que está acontecendo alguma coisa. E assim, é uma coisa que, exato, é um estado patológico mesmo, Exatamente. E cega muitas vezes a né? pessoa, né? E na hora é Cega bom, totalmente. porque aquilo satisfaz uma necessidade, quando você tem a paixão correspondida. Porque quando não é correspondido, o sofrimento ainda é mais horroroso, né? Mas Exatamente. o Então, estado da paixão é um estado emocional que acho que o nosso racional ele é escanteado, né? É deixado de total, lado, né? total. Tanto que a pessoa, se de repente ela tá num relacionamento, às vezes que você percebe, tá nítido que é um relacionamento abusivo, ou mesmo que não seja abusivo, mas que você percebe que não tem, nem tente chegar a falar para a pessoa isso. É, Ela não aceita, né? mas o Porque estado de paixão, acho que a gente pode pensar assim, né? Nós estamos numa situação de uma energia enorme e deve ter um gasto energético tremendo, principalmente mental, e que ele não se sustenta de longo prazo, né? Ou essa paixão se converte em amor, que é um sentimento mais uhum, sereno e duradouro, ou aquilo normalmente termina tão subitamente quanto começou, não é? exatamente, exatamente. É E, assustador. o perigo é justamente isso, né? Porque é algo tão forte e que às vezes as decisões são tomadas naquele calor da emoção e que Exato. às vezes para você voltar Às e vezes o retomar estrago já está já feito, foi. né? Quando se falou de essência, não pude deixar de lembrar daquela metáfora da cebola, que a gente, por exemplo, quando Vai criança, a descascando, gente né? vai, não, antes de descascar, a gente vai crescendo. Por exemplo, a gente nasceu com a nossa Ah, essência sim. e vão se formando os catáfilos, né? As folhinhas, né? E daí chega um certo momento que a gente ficou tanto catáfilo que tá na hora de tirar para resgatar a essência. E aí quando tira, chora, chora. Uhum. Essa questão da nossa, essa busca dessa nossa essência, né? Como é que, quando que se forma essa essência, tudo, como é que se diria esse ponto assim? Porque a gente quer se, eu acho que dá para a gente identificar que a gente está longe da nossa essência quando a vida vira uma sucessão de dias que passam esperando o próximo fim de semana, o próximo feriado, a gente esqueceu do aqui e agora, né? Não vive o processo, Não né? vive o processo, a gente só está vivendo em função do, ai, final do ano já está aí, graças a Deus. Espera aí, às vezes tem meses até o final do ano, ou até uma outra data importante, e a gente esquece, a gente, ai, segunda-feira que saco, que chegue sexta-feira logo. Quer Uhum. dizer, a gente parece que está jogando fora todo isso daí, e a vida passa, né? Um cronômetro, ele é implacável, né? E dentro disso, Fernando, se for pensar, infelizmente, é algo que acho que a maioria de nós já vivenciou, ou muitos vivenciam ainda, a gente relaciona isso com ansiedade, né? Você está olhando sempre ali na frente, fazendo tudo sempre na expectativa de que ali na frente algo vai acontecer. Aí depois que eu me formar, né? Hoje está até muito batido. Depois que eu conseguir isso, depois que eu comprar minha casa, depois que isso. E às vezes não vive realmente. A nossa vida é hoje, a nossa garantia é hoje, é aqui e agora. Então essa imprevisibilidade da vida, né? Você não tem. É claro que, lógico que nós fazemos coisas também imaginando que vamos ter um futuro, que vamos ter essa continuidade, mas garantia nenhuma. Tem uma frase que diz, já foi atribuída a muitas pessoas, né? Entre elas, o Raul Seixas, a Madre Teresa dizendo que a vida John Lennon também, a vida é aquilo que acontece enquanto você está fazendo outros planos. Aliás, se você souber de onde que é a origem exata dessa frase, nos ajude, pode comentar aí. Mas a vida é aquilo que está acontecendo enquanto você está fazendo outros planos. Exatamente. Porque realmente, né, esvazia muito. Mas com as pessoas que estão vivendo na essência, dá um exemplo prático assim, de alguma coisa, Vera, para a gente entender bem assim, pô, o que que é uma pessoa que está vivendo dentro da essência dela? Ela não tem mais sofrimentos? Ela, como é que é isso? Não, de jeito nenhum. Acho que isso, acreditar que existe uma. Um De uns, ah, estado não, que eu vou ideal? entrar no processo, vou entrar na terapia para eu encontrar, hoje em dia, né, que está tão sendo divulgada assim, essa questão da Uhum. felicidade ou uma vida plena. Desculpa aí.
Mas isso não existe, né? Eu acho que viver a essência é encarar a vida como ela realmente é, né? Encarar a vida como Como ela ela realmente realmente é, é. com seus altos e baixos, e saber que nem tudo está sob nosso controle. Então, você entender que você está com as pessoas que você ama hoje e você não tem garantia que essas pessoas vão estar com você amanhã. E se não estiverem, como que eu vou lidar com isso? Entendendo que isso é vida, Eu vi uma entendeu? vez assisti um podcast que o entrevistado falava sobre a felicidade, dizer que a felicidade é você ser grato a alguma coisa que se você perdesse, você conseguir ser grato hoje para alguma coisa que se você perdesse, você ficaria muito triste. Ou alguma coisa assim, porque é a expressão da gratidão, ela É, está muito relacionada a isso, né? hoje eu penso assim, hoje eu estou com os meus pais idosos, né? Minha mãe tem 85, meu pai tem 88. Então, nós não temos garantia nenhuma por quanto tempo ainda. Se bem que isso também é tão relativo, porque eu já perdi uma irmã com 39 anos, né? É Então você não verdade. sabe, mas, Uhum. digamos, Pelo que é o esperado, exatamente. que os nossos pais vão antes da gente. Sim, eu não sei quanto tempo eu tenho com eles, Exato. mas eu te garanto que esse momento eu estou vivendo, eu estou fazendo, vivendo intensamente essa relação com eles. Dentro das minhas condições, dentro daquilo que me é possível, eu vivo essa relação como filha. Então, eu tenho consciência que daqui a pouco, eu não sei se eu vou antes ou se eles vão, mas a partir do momento que eles forem, vai doer, não tenho dúvida da dor que eu vou sentir. Mas ao mesmo tempo, eu vou continuar, eu vou dar continuidade, porque eu vou entender que isso faz parte da vida, entendeu? E que enquanto eu estive com essas pessoas ali, eu vivi intensamente essa relação. Então eu não quero ter arrependimentos. Eu acho que isso é muito importante. Não que aí é diferente da questão da culpa. Sabe, vai ter situações que sim, nós vamos agir de uma maneira que não é tão adequada, não é? Vamos nos arrepender. E como eu falei, somos humanos, mas quando você faz intencionalmente uma coisa, entendeu? Então, se eu errei, se eu pisei na bola com alguém, se não foi um comportamento adequado, mas não foi intencional. Então, eu poder voltar, é, me redimir com essa pessoa, pedir desculpa se for o caso, mas o que está ao meu alcance, eu fazer, eu viver, entendeu? Eu viver o hoje e entender que sim, a vida é cheia de altos e baixos. E eu acredito assim que quando a gente está lá embaixo, tem um livro que eu não cheguei a ler, mas que é muito interessante, que é Picos e Vales, né? Então, quando você está lá embaixo, isso é uma coisa muito importante que eu sempre tive comigo. O que eu posso aprender com isso? Sabe, essa situação que eu estou passando hoje, que aprendizado eu posso ter em relação à vida? Eu já tive processo depressivo, antes até de fazer psicologia. E naquele momento, como eu já tinha pretensão de fazer psicologia, eu pensava, puxa vida, tá ruim, tá doído. Mas é uma maneira de eu entender melhor o que é uma pessoa em depressão. Sabe que isso não é frescura, que isso é doído mesmo, que não é fácil, que a pessoa às vezes não tem vontade, não tem força para sair daquela situação sozinha. Então, todas essas situações, até para ajudar eu a entender o outro. Né? Então, eu entendendo a minha dor, quem sabe eu consiga ter um pouco mais de empatia com a dor do outro. Né? Então, eu acredito que a essência é isso: é eu entender quem eu sou, os meus valores, né? Aquilo que me move, qual é o estilo de vida que faz parte, que eu me sinto confortável com a vida que eu estou levando, aceitar a imprevisibilidade, aceitar a vida como ela é, e não como um conto de fadas, um final de um filme, de um seriado, não. Exato. É. Por isso que bom, tudo que a gente está falando aqui de essência remete, várias vezes você comentou a questão da vida, e por isso a gente vê a profundidade naquelas entrevistas que o Abu Janra fazia, que ele terminava dizendo, e então, o que é a vida? Né? Perguntando para o entrevistado, porque aquilo é uma coisa muito forte, assim, que a gente na psicologia tem a logoterapia, né? Que busca essa Esse essência para sentido da esse vida, né? sentido, né, que Viktor Frankl tanto falava, né, que nesses nos picos e vales, né, que um sofrimento que a gente não tem um sentido para estar sofrendo, ele nos leva ao desespero, né? E nada pior do que o desespero, porque o desespero ela é a total condição de lidar com nós mesmos, né?
E eu vejo assim, né, Vera, quanto, quanto sofrimento que a gente passou já na vida que se nós tivéssemos tido algumas orientações naquele momento, e que a gente poderia ter convertido aquele sofrimento numa lição, conseguido levar adiante aquilo. E às vezes a gente tem que aprender de uma forma muito mais dura. Acho que é por isso que até o processo da psicoterapia ele é tão importante. Sim, inclusive até para a gente conseguir validar as nossas emoções, né? E entender que vai ter momentos que você vai acontecer alguma coisa ruim, você vai estar triste, não tem outro sentimento para você ter naquele lugar, não tem outra emoção. Então, você diz, aceitar a vida como ela é. Se alguém fez alguma coisa que não te fez bem, se alguém te maltratou, você vai sentir raiva e é normal. Agora, eu não posso é alimentar isso, entender. Então, a partir do momento se alguém está me maltratando, está fazendo algo que não está sendo que não está me fazendo bem, eu vou sentir a raiva. Agora, o que eu vou fazer com essa raiva? Essa raiva, inclusive, ela pode me gerar um movimento para eu sair de uma situação. Então, usar também as emoções de uma maneira assertiva. Entende? Então, se eu perdi alguém, se aconteceu alguma coisa que está me causando uma dor, eu vou sentir essa tristeza. Eu vou validar esse sentimento, né? Essa emoção. Alguém me maltratou, eu senti raiva? Sim, não tem outro sentimento para eu ter naquele momento. É a raiva, mas o que eu vou fazer com essa raiva? Eu vou, né, vou gerar esse movimento para sair dessa situação. Eu sempre, esses dias até eu dei uma palestra numa escola para adolescentes, e eu citei muito a importância daquele filme Divertidamente, né? Claro. Que é muito interessante, não é um filme infantil como muitas pessoas pensam, né? É um filme já antigo, mas que vale a pena assistir, que é justamente isso. Ele mostra a importância de você colocar a emoção Pesar o exatamente racional, adequada o no emocional. momento que você está sentindo aquilo. Exato. Porque a gente vê hoje um processo de busca de autoconhecimento parece que está se tornando cada vez mais acessível em todos os aspectos das pessoas, né? Porque você tem hoje uma gama de profissionais, tem abordagens da psicologia. Até quando você falava de situação, falando dos seus pais idosos, que um dia talvez eles se vão, inclusive antes de você, e assim, talvez um dia não, um dia todos irão. Mas a gente, na psicologia existem abordagens teóricas que trabalham muito bem até aquela culpa, que você não tem como pedir desculpa para a pessoa que já morreu, por exemplo. Mas você tem técnicas que trabalham isso como se a pessoa estivesse ali ao vivo. E São atividades isso, terapêuticas, né, que você faz para se libertar daquela situação. Porque viver com sofrimento ninguém merece. Porque as pessoas dizem, mas quando que eu devo buscar uma psicoterapia? Eu digo assim, a primeira vez que eu busquei, assim, que teve uma época que eu frequentei, mas não foi uma coisa tão legal, eu era adolescente, mas era mais porque meus pais queriam. E não deu certo. Sabe por que não dá certo? Porque eu não queria. E não adianta, psicoterapia é um processo voluntário. Se a pessoa não quer estar lá, não tem o que ser feito. Por melhor psicólogo que seja, mesmo se contar até a Vera, que é a melhor do mundo. Não adianta. Não resolve. O primeiro ponto é a pessoa querer. Se não quiser, já era. Né? E eu recordo que eu tive uma época que eu estava tendo muito sonho, pesadelo, e que eu estava me incomodando. E eu busquei terapia, aí eu encontrei um caminho que fui gostando, cara, eu fui me apaixonando, né? Porque mais tarde eu busquei porque eu queria ter mais progressão profissional. E percebi que tinha questões minhas que o mundo está errado, né? Mas é que mudar o mundo é ser muito trabalhoso, né? Vai mudar a gente, né? Daí a gente vai mudando o nosso mundinho à volta. O mundo às vezes continua até igual, mas a gente mudando, a gente passa a emitir comportamentos que o mundo reage diferente a nós. Totalmente. E e eu vou dizer assim, Vera, às vezes é muito difícil, sabe? Sendo paciente ou cliente, assim, porque tem enfrentamentos que a gente tem medo, tem vergonha. E quando você descobre que na terapia você pode falar tudo que passa dentro de você para uma outra pessoa, que ela vai ajudar a entender aquilo de outros pontos de vista. Sem julgamento. Sem julgar. Cara, aquilo lá é libertador. É libertador. É libertador. E como ajuda a gente a se organizar. É uma coisa inacreditável que a gente muda. Total. E não é só relacionado ao sofrimento, né, Fernando? Eu acho que um processo terapêutico ele ajuda a pessoa a se descobrir. Como né? eu buscava a melhorar, ser profissional. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante, né? Porque a gente não nasce com um manualzinho, né?
Então, quantas coisas que de repente nós vivenciamos, voltando lá, né, essa questão das experiências pelas quais nós fomos passando. Então, quantas coisas nossos professores fizeram, nossos pais fizeram, Uhum. sem consciência de que de Exato. repente aquilo poderia causar algum sofrimento ou alguma característica, um reforço negativo naquele comportamento, né? Então, eu acredito que um processo terapêutico, ele te ajuda a se libertar realmente disso, a Exato. voltar lá e perceber, opa, peraí, mas se essa pessoa fez isso, eu não preciso Uhum. carregar isso. Eu posso também entender os motivos pelos quais, de repente, essa pessoa teve ou não condições Uhum. adequadas de lidar com a Exato. situação. É, porque, exato, como você colocou, às vezes, um reforço da pessoa permitir com que um modo inadequado de conseguir alguma coisa tivesse a recompensa. Isso acontece desde criança, né? Ou uma punição, né? Como você também traz, assim, o quanto aquilo pode ser traumático, né, em nossas vidas e assim pessoas que são às vezes ensinadas até no ambiente familiar ou mesmo da educação e às vezes não são compreendidas Uhum. e de fato isso lida muito com. Eu acho que isso afasta a gente da nossa essência. Exatamente. E quando a gente fala, como é importante a gente entender todo esse processo, Fernando, eu lembro muito quando a minha filha era pequena, às vezes, é claro que como pais nós queremos dar o melhor e sempre, né, evitar sofrimentos e tal, sendo que isso é uma bobagem, né? Mas enfim, eu lembro que teve um comportamento que eu tinha, então eu saía para trabalhar, minha filha por volta dos 2 aninhos, então tinha uma pessoa que ajudava, que ficava com ela, ajudava em casa, e sempre que eu ia trabalhar, ela ficava chorando, e claro, queria que a mãe ficasse ali. O que eu fazia para evitar aquele sofrimento da minha filha? Às vezes eu pedia para essa pessoa sair, disfarçar um pouquinho com a minha filha e eu voltar, ia trabalhar. O que Uhum, acontecia quando eu voltava? Ela uhum. não desgrudava de mim. Entendeu? Gente, eu não podia ir no banheiro, não podia tomar um banho, podia, porque ela estava. Sim, pensa na cabecinha dela. Meu Deus, se eu ficar longe, qualquer distração, minha mãe some, desaparece. Então, olha como a gente não tem consciência. A minha intenção naquele momento era a melhor Era possível, desenvolver. mas eu não tinha o conhecimento adequado para saber lidar com aquela situação, chegar e explicar para aquela criancinha, mesmo de 2 aninhos, É, mamãe está saindo, e mas vai daqui a voltar. pouco ela volta, Uhum. tá? Não, eu simplesmente distraía a criança e saía. Olha isso. E às vezes eu vejo que, por exemplo, tem pais que eu já vi para crianças que ainda não tinham condições de fazer escolhas. Porque primeiro a criança tem uma frase do Alexandre Dumas dizendo assim: senta-te quando pequeno lhe deves e sentar-te-á quando grande onde quiseres. Quando a criança ela ainda é muito pequena para fazer escolhas, ela tem que aprender primeiro a cumprir o que é colocado pela pessoa, pelo adulto Sim. de referência, pelos pais normalmente, né? Mas ela precisa ter esse cuidado. E você jogar tudo para a criança, não, eu estou estimulando ela a fazer escolhas. Não. Muitas vezes a gente está Gente, desenvolvendo ela a não tem insegurança, capacidade para não tem isso. maturidade ainda. Nenhuma. Então, às vezes, os pais, meu filho, desde muito, muito cedo, eu não vou fixar uma idade aqui, porque isso é uma coisa que merece uma atenção muito específica, acho que daria um assunto só disso aí, que eu acho maravilhoso, mas não dá para a gente atribuir essas responsabilidades e ainda achando que está reforçando a autoconfiança, você está De fazendo o jeito contrário. nenhum. Ao Você está contrário. criando uma pessoa que durante a vida vai ter dificuldade de escolha, porque é desafiador fazer escolhas, Sim, como eu estava gerando uma insegurança numa sem criança perceber. ali, sem perceber, com a melhor das intenções. Poucos dias fazendo uma caminhada uma vez no parque, lembrando a nosso assunto principal de hoje, são as relações assertivas, eu passei por dois senhores que cortavam a grama no parque, com aquele cortador de grama que tem uma lâmina que fica rodando e Hum, tal, e um deles observou o que eu estava passando e continuou fazendo o seu trabalho. E um outro, quando eu me aproximei, quando estava uns 10 metros dele, ele, sem fazer nenhum movimento, nenhum contato comigo, assim, direto, ele parou de cortar grama. Eu cumprimentei, assim, né, baixando a cabeça e tal. E passei, logo depois que eu passei, ele voltou ao assunto dele. O trabalho dele, né? Ligou novamente a máquina e continuou cortando a grama. Eu acho que isso expressa muito bem aquelas relações da pessoa que está tendo um respeito em relação ao espaço do outro, procurando fazer bem feito, e os dois pertenciam à mesma empresa, né? Estavam uhum. uniformizados, mas um estava muito preocupado em cumprir seu trabalho
ainda que isso descumprisse uma regra, um treinamento que ele deve ter tido, e também uma preocupação de, por quê? Se eu ferir alguém com alguma coisa que seja projetada, né, enquanto eu corto a grama e tudo mais. O que se passa na cabeça a gente não sabe. Mas os dois comportamentos expressam de uma maneira muito diferente. Aquele que provavelmente durante a vida vai ter mais oportunidades de se realizar na vida pessoal, profissional, afetiva e tudo mais do que o outro. Respeito, né, Fernando? Acho que isso é uma questão fundamental. Pegando um gancho com isso, você veja como de repente uma situação como essa também pode trazer para essa questão das relações assertivas, né? Quando, diante de uma situação, a tendência nossa, do lado, digamos assim, mais instintivo, é reagir a uma situação, Exato. né? Então, tem um estímulo, teve um comportamento ali, a minha tendência é reagir a esse comportamento, adequado ou inadequadamente. E a partir dessa reação, vai existir uma consequência. Né? Então, tem uma resposta para aquela situação, mas vai ter uma consequência. Quando eu paro e penso, antes de eu dar essa resposta, eu pensar na possível consequência disso, isso também me ajuda a ter uma relação assertiva. Exato. E isso envolve eu parar e pensar. Pensar antes de reagir. Né? Então, lembrar que o meu lado instintivo, ele vai, de repente, com esse impulso de só reagir. Esse ímpeto de só reagir. Agora, a partir do momento que eu coloco a minha, digamos assim, a minha consciência, né? Quando o meu raciocínio para funcionar, opa, eu respiro, paro e penso, o que isso poderia acontecer? Como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer? O que eu espero, né? O que eu espero dessa situação? Eu espero isso, porque muitas vezes assim, a pessoa quer algo, tem uma expectativa de uma situação, de uma reação do outro, mas o seu comportamento ele é incongruente com aquilo. Exato. Né? Então, eu quero que você seja meu amigo, mas eu só exijo. Eu sou uma pessoa egoísta, eu tô aqui. Não, o que eu quero? Né? Então, existe essa coerência, essa congruência entre o que eu quero, a minha expectativa e o meu comportamento. Então, sempre pensar. É claro que, infelizmente, tem aquele outro lado das pessoas que agem de uma maneira já se antecipando para algo que volte para ela, né? Exato. Mas isso é uma coisa também muito importante de se pensar. E, aliás, até para fazer amigo, né, Vera? Como é difícil. Porque, assim, fazer amigo, cara, dá um trabalho. Você tem que ligar para a pessoa, você tem que se importar com ela, você tem que estar à disposição dela. Você tem que ouvir as ladainhas dela, porque os amigos são cheios de ladainha. Você às vezes tem que fazer julgamentos justos, às vezes injustos. Você tem que ficar... Então, ter amigo, olha, é um trabalho. Né? As pessoas às vezes se esquecem, acham que ter amigo é só usufruir de coisas. Isso é uma relação mais expropriatória, não sei como é que dá para chamar assim, exploratória talvez, né? Isso não é amizade. Amizade é troca. Exatamente. E amizade é aquilo. Amigo não é aquele que tá vendo que você tá indo por um caminho que não é legal, acha que assim, não, mas tô do teu lado, entendeu? Tô contigo. O que você fizer? Não. Isso não é amizade. Amizade é aquela pessoa que chega, eu vou dar minha opinião. Vai fazer essa parada? Você quer? Ok. Eu não concordo, eu respeito, mas eu vou dar minha opinião. Eu não concordo com isso. Então, isso é amigo. E aí tem uma outra questão, Fernando, que... Isso não destrói a amizade. Não, amizade de verdade não. Não destrói. Não, amizade de verdade ela pode até abalar. Porque na hora a gente não gosta de ouvir o que o outro... A gente quer alguém que nos aplauda. Com certeza. Que nos admire. E daí, de repente, aquele amigo coloca, mas a gente percebe a intencionalidade, a amorosidade, né? É aquilo que a gente fala, né? Eu posso não concordar, eu vou respeitar, mas eu tô dando a minha opinião. Eu vou respeitar essa porcaria que você tá fazendo. Eu tô vendo essa M que você tá, mas tudo bem, né? Então, acho que isso E aí, quando a gente fala também de amigos, não sei se percebe, mas eu comecei a observar que às vezes a gente encontra pessoas, e hoje em dia, né, no mundo que a gente está vivendo, né, extremamente acelerado e a gente está envolvido com várias coisas. É claro que tem aquelas pessoas que você se afasta de um tempo, você não liga, né? Enfim. Só que aí você encontra a pessoa assim, nossa, sumiu, nunca mais ligou. Aí você pensa assim, mas qual foi a última vez que essa pessoa me ligou? Qual foi a última vez que essa pessoa me procurou? Então existe também uma cobrança muito em cima do outro, né? Do papel do outro para comigo. Não... Mas e eu? Qual foi o meu movimento em relação a essa pessoa?
né, para É essa verdade. aproximação. Né? É. Então, é uma coisa do ser humano São também, bons sempre, né, questionamentos, né? de se cobrar É tudo. verdade. Bom, Vera, uma das coisas que a gente falou aqui que eu quero destacar, assim, para a gente assim, já ir nos despedindo desse nosso bate-papo, dessa atividade, que você mencionou em alguns momentos a palavra controle e às vezes administração das emoções, que eu achei muito bacana e queria pontuar isso aí, porque assim, realmente nós não temos controle. Controle é uma coisa que assim, eu pego um volume, aumento, diminuo. A gente não tem, a gente tem uma margem de uma autonegociação, de uma negociação com o ambiente, né? Então acho que as nossas relações são muito disso, né? De a gente aprender a administrar realmente as nossas emoções, a gente tem uma gestão sobre aquilo. Se a gente tivesse uma gestão de mudança, como se a vida fosse feita de interruptores, a gente teria controle sobre tudo. Mas nós não somos assim, e eu Não acho que isso é uma somos. coisa muito importante para a gente destacar a questão da assertividade. Né? O que Exatamente. você gostaria de compartilhar com a gente, assim, ainda, dentro desse assunto que é tão vasto e interessante? Acho que até dá um pano para manga para a gente fazer mais um bate-papo sobre esses temas, É, né? não tenha dúvida. É, é um tema realmente amplo, extremamente complexo, mas fascinante ao mesmo tempo, né, Fernando? Então, a gente perceber, assim, o que que eu estou fazendo? Então, pegando um gancho novamente com isso que nós estamos falando agora, a gente, infelizmente, está sempre muito na expectativa do outro, o que o outro está fazendo por mim. Uhum. Então, é a gente realmente pensar, tá, e o meu papel, nessa situação? Porque perceba, tem pessoas, mesmo assim, vamos pegar um exemplo na nossa família, né? Pessoas que têm temperamentos diferentes, né? Reações diferentes. E perceba que assim, será que essa pessoa ela reage assim com todos? Ou com determinada pessoa existe uma relação diferente? E por que essa relação é diferente? De repente, porque a minha atitude em relação a essa pessoa é diferente. Porque a maneira como eu reajo àquela, àquele estímulo daquela pessoa, aquela reação daquela pessoa, muda totalmente. Então, eu posso, dependendo da situação, reforçar um comportamento adequado ou inadequado. Se eu não posso mudar, eu posso reforçar, eu posso mudar, sim, alguns comportamentos. Agora, se eu não posso mudar, quem sabe eu consiga pelo menos Adaptar. neutralizar, né? Ok, Neutralizar um pouquinho ou adaptar exato. para que a relação seja. Seja, em nome disso, melhor. Exatamente. E Uhum. lembrando que quando a gente fala de relação assertiva, novamente, não quer dizer uma relação amorosa com todo mundo, porque tem aquelas pessoas, você não tem que Sim, gostar de todo sim. mundo. Mas tem que funcionar. Sabe? Exatamente. Você não vai gostar, mesmo às Uhum. vezes familiares, amigos, tem aquelas pessoas assim que você vai precisar enfrentar, você vai ter que Sim. aturar. E às vezes você precisa conviver, né? Conviver com aquela Uhum. pessoa. Então, entender que por mais que eu não morra de amores por essa pessoa, mas essa pessoa merece respeito, entende? Então, qual é o meu limite? Até onde eu vou nessa relação? Isso também é importante. Isso também tem a ver com uma relação assertiva. Eu saber qual é o meu limite. Muito bem. E aí eu respeito o espaço, cada um fica no seu espaço e fica tudo certo. Não é bom ouvir ela falar? Olha só como é bom isso, Vera. Pessoal, seguinte, se tem coisa que quer compartilhar com a gente, quer indicar alguém para a gente conversar, inclusive o Tudo Se Explica também é itinerante, né? A gente também vai até o lugar, a gente faz aí um trabalho para buscar assuntos que são interessantes de uma forma que tenha conteúdo, didática e paixão, senão não adianta, tá? Então se for indicar alguém que não tenha conteúdo, complica, porque a gente quer transmitir conteúdo, é uma coisa que tem a ver com educação. Tem que ter didática, porque tem que conseguir se expressar, tem que conhecer suficientemente para conseguir expressar de uma maneira que seja aprazível, e a paixão tem que ter brilho nos olhos. Se não tiver brilho nos olhos, ninguém merece, né? Vera, obrigado pelo teu carinho, pelo teu tempo aí, e até uma próxima. Eu agradeço também por essa oportunidade. Espero ter conseguido colaborar de alguma maneira. Aí, valeu.